Salve quebrada, nós somos o coletivo Ciranda da Paz, uma organização comunitária feita da comunidade pela comunidade, aqui do Jardim Nossa Senhora da Paz, também conhecido como Favela da Brataque. Nós lutamos para que nossos direitos sejam garantidos, como o acesso à arte, cultura, lazer, saúde, educação e assistência social. Fomos contemplados pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para realizar a nossa 4ª temporada do podcast Vozes da Comunidade, onde entrevistamos, escutamos e ecoamos as histórias de moradores de diversas periferias de Londrina. E para essa temporada nós retornamos para as nossas origens, né, para o nosso território, que é a Favela da Brataque, com as histórias de moradores aqui do nosso bairro. Eu sou o Léo Paloco, um dos cogestores do coletivo, e eu tenho aqui ao meu lado Luceli Souza, também cogestora do coletivo. E hoje nós temos aqui para ser entrevistado ele, que é um bratacano de nascença, tem 44 anos e sempre lutou pelas melhorias da sua comunidade, se engajando em diversos movimentos comunitários a fim de garantir os direitos básicos das pessoas residentes aqui da nossa vila. Muitas palmas para receber Fernandinho! Bem-vindo! Obrigado pela oportunidade. Querido, seja muito bem-vindo. Nós estamos extremamente felizes de ter você aqui, que é uma pessoa que tem uma história que é entrelaçada com a história do bairro. E eu gostaria já de iniciar essa entrevista, então, pedindo para que você falasse um pouquinho de como surge a história de Fernandinho. Onde Fernandinho nasceu, onde Fernandinho cresceu e como é que ele chega aqui no bairro, como que ele se mostra aqui no bairro. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Sou Luiz Fernando, né, mais conhecido como Fernandinho da Brataque, e nasci aqui. Tenho orgulho de ser brataquiano, tenho orgulho de ser dessa comunidade, de ser filho dessa comunidade. E assim, desde quando eu me conheço por gente, sempre lutando, sempre aqui em pró de um bem maior, que é a comunidade, é trazer visão para a nossa comunidade. Eu estou aqui desde sempre, né? Desde do útero da minha mãe, né? Minha mãe veio para cá, acho que ela tinha uns 15 anos, veio de uma outra cidade. E quando ela chegou aqui era tudo beco, não tinha casa nenhuma, era tudo favelinha mesmo, era aquele barraquinho, era só lona, e um passava pelo beco do outro, um passava no corredor do outro, era cozinha com cozinha, entendeu? Então, desde quando eu me entendo por gente, a gente sempre lutou. Hoje eu estou assim admirado de ver quão grande está a minha comunidade e quão grande tá as pessoas que estão lutando, né? Antes a gente lutava sem um conhecimento básico, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem tudo, entendeu? Então, para mim é uma honra e ver que tem profissionais, né? Tem psicólogo, temos cabeleireiro, temos manicure, temos lancheria, temos uma advogada, uma menina que morou aqui, que é a Yasodara, hoje ela é advogada. Não mora mais na comunidade, mas ela foi da comunidade. Então, assim, é um orgulho muito grande, né? Ver que tem profissionais. E hoje eu sou técnico de enfermagem. Um menino que lá atrás ajudava sempre no engajamento de limpar a rua, catar lixo, ajudar a fazer a comunidade sobreviver. Estamos aqui, né? Graças a Deus. Que legal. Então você já nasceu aqui no bairro? Nasci no bairro. Você tem irmãos? Tenho 6 irmãos. Ah, 6 uma irmãos. família grande. E todos nasceram aqui. Todos nasceram aqui. O meu irmão mais velho, ele é pintor. Tem a profissão de pintor. Estamos aí na luta. Você está em que escala ali dos 6? Dos 6, eu sou o 4º filho da minha mãe. Ah, é 4º filho. Então já está mais para os mais novos. Os mais novos, eu sou o 4º filho da minha mãe. Minha mãe tem 6 filhos. Criou sozinho, viu? 6 filhos. Mãe solteira, guerreira, sempre trabalhou de doméstica. Não concluiu o ensino médio, nada. Ela tem só a 4ª série, mas tem uma sabedoria, assim, excepcional, sabe? Assim, eu acredito que as pessoas que não tiveram uma formação de ensino médio
naquele tempo, eles têm um conhecimento tão profundo, eles falam com uma sabedoria, com uma segurança pra gente, que é surpreendente, viu? Como é o nome da sua mãe? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Ela deve ter sido uma das moradoras primeiras aqui do Sim, bairro. ela, na verdade, quando ela veio para cá pequena, aqui, na verdade, era só um amontoado de barracos, né? Não tinha nada. A avenida principal era só a Avenida Brasília. A Brataque era bem lá no fundo, só tinha um barracão, e ela sempre morou ali no Colosso, né? E a casa da minha mãe era feita de laje de tanque ainda. Então, assim, ela foi uma das pioneiras aqui, sabe? Junto com a Joana d'Arc e tudo mais, sabe? Eu queria que você contasse um pouco mais dessa referência com a empresa, né? Porque às vezes as pessoas conhecem mais como Favela da Brataque, mas não faz a mínima ideia de que é devido a uma empresa, a Fiação de Seda que tem aqui, Sim. e que não tem muita relação com o bairro. Mas como que foi esse começo, né? Se apropriar desse espaço que, na verdade, pertencia à empresa. Como que é essa relação? Então, pelo que a minha mãe conta e minha avó contava também, a Brataque veio para cá e era só um barracãozinho, né? Aí ela veio, a comunidade começou a vir junto, né? E como não tinha nome, ou era a Favela da Caixa Econômica, ou era a Pinga Sangue um tempo atrás, né? E aí, como a Brataque era uma referência, que era uma empresa, a única empresa que tinha na região, aí ficou Favela da Brataque, entendeu? Aí é uma empresa assim que sempre foi referência para nós como comunidade, entendeu? Porque sempre dava emprego para o pessoal aqui, sempre dava uma assistência. A Brataque sempre foi junto com a comunidade, nunca foi contra a comunidade, sabe? A empresa Brataque. Aí ficou conhecido como Favela da Brataque, porque era um ponto de referência. Até para você ir procurar um emprego, alguma coisa, onde você mora? Eu moro lá perto da Brataque, eu moro na Brataque, entendeu? Então, foi uma referência até bom. Eu acho que é uma característica junto com a comunidade, né? Brataque e a comunidade cresceram juntos. Então, é como se fossem irmãos gêmeos, né? Sabe assim, é uma união social e é um nome gostoso de falar, eu moro na Brataque, entendeu? E para nós é isso, é uma referência mesmo, é um ponto de referência. Uhum. E você mencionou como era o bairro quando a sua mãe veio para cá, e como era o bairro que você conheceu quando você era criança? Como foi a infância aqui no bairro? Como era o bairro e como foi a sua infância aqui no bairro? A minha infância foi muito boa, sabe? A gente sentava na rua, todo mundo esquentava um panelão de comida, cada um comia um com o outro. Ai, que gostoso. E assim, era muito gostoso, sabe? Era mais sofrido. Mas a gente era feliz, sabe? A gente era bem feliz, sabe? E quando eu, assim, na minha infância mesmo, a minha rua ainda era de paralelepípedo, a Rua Seringueira. A Seringueira. A Seringueira era paralelepípedo. Depois que o Belinati entrou, que foi fazendo o asfalto. Mas a gente brincava no terrão, tinha um buracão ali que a gente chama, que hoje é o campo, a gente sentava, brincava. E assim, a minha infância mesmo, aqui tinha umas casinhas, mas a gente não tinha saneamento básico, não tinha esgoto, né? A maioria das casas era fossa. Aqui no beco ainda tinha água de poço. E assim, a gente brincava, tinha o seu Chico que vendia pipoca, que era a referência aqui, que ele morava ali na entradinha do beco. E a gente tinha uma infância gostosa, sabe? Assim, a gente não tinha toda essa estrutura que hoje a comunidade tem, mas a gente tinha mais vida, né? A gente tinha mais vida, a gente brincava na rua, a gente jogava bete, a gente brincava de burquinha, a gente pulava na Brataque para pegar as coisas, entendeu? Era uma mania das crianças, pular na Brataque para nadar, para pegar fruta, essas coisas. Para nadar? Hã? Para nadar? Para nadar, porque ali tinha um riozinho, uma represinha. Então a gente ia lá para nadar, para brincar nas minas d'água, entendeu? O japonês vivia brigando, né? Acontecia alguma coisa lá que a molecada vinha, eles vinham na comunidade. Os meninos estão pulando lá, tá tacando pedra, isso. Mas era arte de criança, né? Então a gente sempre teve essa ligação boa com a comunidade, sabe? De brincar, de sentar com todo mundo, conversar, sabe? E hoje a gente quase não vê isso mais nas ruas, né? Acesso a essa infância de criança ficar brincando. Mas foi uma infância gostosa, sabe? E para além das histórias e das impressões que você tem, né, que são tão afetivas e positivas em relação à sua infância aqui, como era o bairro mais em um aspecto físico, né? Porque a gente vai falar muito sobre a sua trajetória enquanto uma pessoa que lutou muito para que melhoras acontecessem num ponto de vista estrutural mesmo para o bairro, né? Você já mencionou que na época em que você era criança, a rua que você morava ainda não era asfaltada,
né, que ainda não tinha saneamento básico, Sim. né, mas quais são as principais mudanças assim que você percebe fisicamente dessa época em que você era criança para hoje? Olha, uma mudança física que a gente viu bastante, que mudou, foi a infraestrutura da comunidade. Hoje o pessoal tem saneamento básico, tem esgoto, a coleta de lixo é muito mais assistida, temos coleta seletiva, né, com o pessoal da reciclagem. E naquele tempo a gente não tinha quase nada disso, né? A gente não tinha nem acesso ao ônibus. Eu lembro que para a gente pegar o ônibus, quando eu era moleque, a gente tinha que ir lá na igreja católica para pegar o ônibus. Aí depois que o pessoal começou a passar o ônibus na Castanheira para a gente ser atendido. E também tem a questão do... E até hoje é só ali, né? Hoje não mais. Hoje tiraram da Castanheira, ele vai até no Colégio Militar, ou você sai da comunidade para pegar o ônibus lá no Colégio Militar, ou você vai direto no Terminal Oeste. Ou atravessa a BR aqui e pega ali no Jardim do Sol. Foi o máximo que chegou, então, né? Antigamente o ônibus acessava até aqui na Marginal. Mas com o passar do tempo, a prefeitura retirou, falaram que é por causa do trânsito e tudo mais. Mas assim, em referente ao que cresceu bastante foi as melhorias das casas, a internet que chegou, a luz para todo mundo, que antes o pessoal sempre era mais... Um emprestava energia para o outro, entendeu? Nem todo mundo tinha água encanada. Hoje todo mundo tem uma água encanada na casa, entendeu? E assim, em termos de mudanças, que a gente viu também foi a escola, né? A escola começou a melhorar. Antes era só um grupinho, era grupo escolar. Aí veio o Colégio São José, depois veio o Colégio Leônidas, e assim foi crescendo a comunidade. E todas essas conquistas também foram ações comunitárias que fizeram que acontecessem aqui na vila, né? Então, para ter saneamento básico, alguém teve que ir lá e falar e lutar por isso. E aí, como que você conta o início do seu engajamento nessas causas, sabe? Olha, na verdade, assim, tudo começou com o pessoal lá do seu Zé, Pai da Rosa Café. Pai da Rosa Café, o Nicão, o Zicão, o pessoal que morava mais antigo aqui, que era um pessoal que trabalhava mais, né? Eu lembro que quando começou a pedir o saneamento básico, foi uma luta tremenda. Eu acho que ficou uns 5 anos o pessoal lutando, porque assim, era tudo feito à mão, não tinha internet, não tinha como você tirar foto, o pessoal não vinha até na comunidade para ver, era falado, mas ninguém vinha, era muito complicado trazer alguém do poder público aqui, né? E o pessoal daquela época sempre lutando, atrás de rádio, atrás de um político, atrás do outro, e o pessoal aparecia mais na campanha política. Aí o pessoal foi se organizando, criando forças e conseguiu o saneamento básico. Eu acho que a primeira conquista da comunidade mesmo foi o registro da casa, a escritura da casa, porque quase ninguém tinha escritura. Na verdade, ninguém tinha escritura, né? Todo mundo morava, mas ninguém tinha escritura. E, na época, as militâncias de dentro da comunidade, o pessoal que sempre estava engajado em fazer alguma coisa, conseguiu a escritura e o saneamento básico. Foi uma conquista muito grande, né? Porque ninguém teve mais fossa, todo mundo começou a pagar o esgoto e tudo mais. E assim, foi uma conquista ímpar. Eu comecei a me interessar mais quando eles começaram a me chamar. Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, começaram a me chamar para fazer a varreção da rua, porque existia uma organização dentro da comunidade, né? Que a própria comunidade cuidava da comunidade. Eu não sei se tinha algum envolvimento com o pessoal do Centro de Educação das Irmãs de Betânia, mas o pessoal ganhava uma cesta básica, ganhava alguma ajudinha de custo para cuidar da comunidade. Aí eles me chamaram, Fernando, você não quer participar? Dá licença. Eu falei assim, eu quero, né? O que eu posso fazer? No que eu posso ser útil? Aí eu comecei a me envolvendo, e isso foi me chamando a atenção, porque eu vi que se a gente lutar pelo nosso bem, pela nossa comunidade, a gente conquista. O não a gente já tem, a gente tem que lutar. Eu lembro que, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, existia só um telefone público aqui na comunidade. Eu acho que era aqui na rua de baixo, né? Ou nessa rua mesmo, não lembro. Na segunda rua. E a gente tinha que ir lá na Castanheira, nos predinhos, ou lá no Bar de São Antônio para fazer uma ligação. Naquele tempo, ou era a ficha de telefone, ou era no cartão. E eu lembro que eu comecei a movimentar o pessoal da seringueira ali mesmo, que a gente não tinha. Ou a gente descia aqui, ou a gente ia lá na Castanheira para fazer uma ligação.
E até para vir ambulância, as coisas eram muito complicado aqui, né? Era muito complicado. Aí eu juntei com o pessoal da Seringueira, fiz uma abaixinada por mim mesmo ali, eu fui escrevendo sem saber o que eu estava escrevendo, escrevi do jeito que eu entendia e fui passando de casa em casa pedindo assinatura. O pessoal assinava e levei na Sercontel. Demorou acho que uns 2 anos para a gente conseguir um telefone público ali. Nossa, quando a gente conseguiu, o povo falou, nossa, Fernandinho, você luta mesmo. Eu falei, não, gente, eu não fiz nada sozinho. Eu fiz para vocês, para nós, a gente fez junto, entendeu? Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, nessa época já. E essa foi uma das primeiras ações? A primeira ação minha mesmo, assim, eu tomar frente de fazer, entendeu? Aí eu tomei gosto por isso. Falei, nossa, gente, não é difícil. Poxa, se a gente tentar e a gente se organizar, a gente consegue muita coisa. Como eu disse, o não a gente já tem. A gente tem que lutar pelo um sim e conquistar um talvez, né? Então a gente... E quando eu vi ali a Sercontel vindo instalar o telefone, meu, isso aqui me encheu de orgulho, assim, não porque eu sou mais do que os outros, mas, puta vida, eu vou ficar só de braço cruzado, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ser a diferença, vamos fazer a diferença, né? E a comunidade tem muito disso, a comunidade não fica quieta. A nossa comunidade é uma comunidade que luta, independente do resultado. É uma comunidade, assim, que eu acho que nasceu para lutar e para conquistar. E a gente está conquistando aos poucos, entendeu? Que legal. Antes da gente continuar nessas histórias que envolvem sua participação, e não necessariamente só a sua participação, mas você mencionou já no momento que você acompanhou, que foi quando os moradores conseguiram a escritura das casas. Uhum. E eu acho que essa é uma história super interessante, assim. Eu não sei se você sabe explicar como isso se deu ou não, mas eu fiquei muito curioso para entender um pouco melhor. Então, no início, a gente, quando começou a criar-se a comunidade, a favela da Brataque, como eu te falei lá no início, era só barraco. E quem ajudou bastante a comunidade, assim, sem dizer a comunidade em si, lutando por isso, foi o antigo prefeito Antônio Bellinati. Ele deu uma cartinha que até hoje a gente tem, é só uma referência que ele estava dando a casa, o terreno, mas a gente não tinha uma escritura na Coab. Na verdade, a gente não era nem reconhecido na Coab que isso aqui existia. Entendeu? Para eles era tudo uma invasão. Tipo, não tinha um endereço. Não tinha endereço, não tinha nada. A gente não existia para os órgãos públicos, né? Tanto é que ou era a favela da Caixa Econômica, ou a Pinga Sangue, ou a favela da Brataque. Entendeu? A gente não tinha um nome em si, entendeu? Então não era reconhecido pela Coab, pela Secretaria de Habitação. E com a luta do pessoal mais antigo, eles foram atrás de pessoal de Coab, pessoal que tinha uma certa referência no poder aquisitivo e até no poder do poder público, e conseguiu. Se eu não me engano, eu acho que foi o próprio Antônio Bellinati que concedeu essa escritura para todo mundo, entendeu? Onde eu moro, a gente não tem escritura ainda. Onde eu moro, a gente não tem escritura, a gente não tem saneamento básico, porque assim, na verdade, onde eu moro é o final de uma construção, porque ali é o Colosso não, ali é o Charrua. E onde a gente mora é o Colossinho. Então, assim, era para ser construído casas ali da habitação, mas aí, por causa do terreno, um monte de coisas na época, não fizeram. Aí o pessoal começou a invadir. Como o pessoal começou aqui, a gente começou lá também, o pessoal mais antigo. E aí, até hoje, a gente não tem escritura. Mas a gente também não tem saneamento básico. Ali ainda força ainda para nós. Ainda. O que você fala é aqui, né? No sentido do beco, mas lá na Seringueira. Ele vai sair lá no Colégio Militar. A continuação do beco. lado direito. Do lado direito. Entendi. Então, assim, eu acho que pelo terreno não tem como fazer o saneamento básico. Eu sei que tem um monte de burocracia deles, né? Mas a gente não tem ainda a escritura. Mas a gente tem esse papel do Antônio Bellinati, que foi dado em 1987, que ele cedeu o espaço para a gente. Então, isso é só uma via para a gente nunca mais perder o lugar. Mas a gente não tem assim, uma escritura como o pessoal daqui da comunidade tem escritura, paga imposto, IPTU, essas coisas. A gente não tem. Mas eu lembro que foi uma luta muito árdua para conseguir. Foi anos de luta, viu? Para conseguir. E foi tudo gratuito, porque se eu não me engano, acho que foi tudo gratuito, não foi nenhum documento pago, nada. Foi tudo gratuito. E assim, foi uma conquista grande para a comunidade. Fruto da luta da comunidade. Sim, e foi suado, viu? Porque o pessoal tinha... Eu lembro que muitas vezes eles faziam vaquinha
para alocar ônibus, alguma coisa, para ir lá na prefeitura, para lutar, porque a gente não tinha essa acessibilidade de sair da comunidade, entendeu? Então, sempre faziam bingo, alguma coisa, eles entravam em acordo, se juntavam para ir. Ia lá para o grupo e fazia mesmo, entrava na câmara e pedia. E o Bellinati, assim, ele sempre deu portas abertas para todo mundo, sabe? Ele abria o gabinete para o povo falar o que queria. E é interessante ver também essa mudança física até do bairro, né? Porque, por exemplo, eu sempre lembro, quando eu era criança, quando chovia, que o telhado de todo mundo voava, as casas ficavam assim acabadas. Então, quando acabava a chuva, você tinha certeza que ia ver todo mundo na rua, cobrindo as casas com lona, um ajudando o outro. E eu penso como que deveria ser até nessa época e até antes disso, igual você falou. Era telefone público na rua, sabe? Então, pra gente conseguir até chegar nesse espaço, você falou de locar ônibus, então não tinha um Uber. Quem não tinha carro tinha que ir de ônibus. Ou ia de carroça, né? Tinha que pagar, tinha que dar um jeito de ir, né? Então, queria que você contasse também como você vê essa mudança. Acho que até da estrutura das casas que são hoje em dia, sabe? Nossa, você falou agora das chuvas. Nossa, a gente sofria bastante com chuva. Ou era destelhamento de casa, porque a casa era tudo de ternite, né? E às vezes não era nem pregado, era só amarradinho. E você mora pro lado de baixo também, eu moro né? Pro lado de e baixo. aí a água desce tudo. Aí tinha enxurrada. Eu lembro que uma vez teve uma grande enxurrada, porque o nosso bairro recebe a água de todos os bairros aqui. Porque a gente mora diretamente num buraco. E aí bem caiu. Fundo de vale já, bem né? fundo de vale. E aí caiu o muro da Brataque, virou uma desgraceira. E a comunidade sempre foi frágil nessas condições financeiras. Aí a gente ia pegar saco plástico, lona, aqueles plásticos preto, e para chegar esse plástico preto demorava, porque a gente não tinha como ir até a prefeitura, para conseguir isso aí. Nossa, menina, aí a gente ia na Infibra, a antiga Infibra que tinha aqui, que era uma fábrica de telha, que agora não existe mais, a gente ia lá pedir telha para eles. E era uma luta constante, era um ajudando o outro, né? Você cobria a casa do vizinho, depois o vizinho ajudava você a cobrir a casa da gente. E assim, hoje tem uma infraestrutura de esgoto, de bueiros, entendeu? Porque até os bueiros aqui, a prefeitura ligava a Deus dará, né? Não tinha aquela limpeza de bueiro, essas coisas. E sem dizer que a gente sofria muito, não só com as chuvas, né? Mas com as intervenções da polícia também, né? Porque a gente sofria muito. Tinha dia que a gente estava dormindo ali, do nada, e chegava já arregaçando com tudo, chutava, derrubava roupa, os alimentos, misturava tudo. Não tinha necessidade disso, né? Não tinha necessidade. E a gente, às vezes, ele pedia até de sair para trabalhar, para ir para a escola, para o pessoal que ia fazer alguma coisa, não podia sair de casa. As operações pente fino, né? As operações. E era assim, do nada. Você dormia tranquilo. Você acordava às 5 horas da manhã com o povo xingando você de filha da puta, disso, daquilo, né? Maltratando idoso, maltratando criança. Até os trabalhadores mesmo não podiam sair. Como eu falei, né? Os trabalhadores ficavam impedidos de sair. Muitos perderam o emprego por causa dessas operações que eram, ao meu ponto de vista, era injusta. Porque assim, eles estão fazendo o serviço dele, mas eles estavam usando ou abusando da autoridade, entendeu? Muitas vezes nós sofremos aqui calado por causa de medo de represárias. Quantas vezes eu já vi eles colocando arma na cara de pessoas, de idosos, de crianças, xingando, entendeu? Sem necessidade. Sem necessidade. Mas a gente nunca se calou. A comunidade nunca se calou. E é por isso que a gente fala, a nossa voz ainda vai chegar muito longe, né? E eu espero que chegue mesmo, com toda a veemência, porque a gente não precisa ter medo do sistema. A gente não precisa ter medo do sistema. Por que ter medo do sistema? Nós temos que saber o que está acontecendo. Eu tenho direito. Se eles têm o dever deles, nós temos nosso direito. E vamos lutar, seja como for, a gente vai lutar. A gente precisa cobrar, né? A gente precisa cobrar, porque a gente não está pedindo esmola, né? A gente não está pedindo favores, na verdade. É um direito nosso. Agora, o que mais me impressiona é que eles só veem a comunidade como igual agora, em tempos de eleição. Aí todo mundo fica, né? Todo mundo quer abraçar, todo mundo quer vir na comunidade, todo mundo quer festar na comunidade. Por que não faz isso depois? Entendeu? Porque a comunidade só presta para isso? Só para dar voto? Não, gente. Eu acho que a gente tem que começar a mudar. A comunidade está acordando. Acho que o Brasil inteiro está acordando para isso, né? E o papel de vocês assim está sendo muito importante, porque assim, hoje a comunidade não é vista só na nossa comunidade, ela é vista no país todo e no mundo, né? Então, assim, vamos
mostrar para o mundo que a gente existe, que a gente tem qualidades. Né? Sim, e esse é o objetivo do nosso podcast também, né? Contar a história da favela da Brataque através do olhar dos moradores. Porque a gente nem sempre teve essa oportunidade e as pessoas até hoje, pelo trabalho da mídia, histórias que aconteceram há muito tempo atrás, continuam achando que aqui é um lugar super violento, que para você entrar tem que ter autorização, sendo que a realidade é totalmente diferente. Você vê a criança brincando na rua, é festa em vários lugares, sabe? Todo mundo se ajudando. É realmente esse sentido de ser uma comunidade, todo mundo se ajudar, né? De que é um bairro muito comum, como qualquer bairro, e que para além do que a gente tem de específico para cada lugar, é um lugar que tem muitas coisas boas que não são conhecidas, né? Sim. Tipo, coisas maravilhosas, pessoas incríveis e que definitivamente não são conhecidos, né? E acho que nessa entoada aí que a gente tá, eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre essa visão que a mídia construiu sobre o bairro, né? A Luceli falou sobre como as pessoas acham que é o bairro, né? E na pré-conversa que a gente teve, você citou, né, essa questão dos jornais policiais, principalmente, de como eles construíram uma imagem completamente deturpada do bairro, né? E que se consolidou, né? E que a gente tanto se esforça hoje para mostrar para as pessoas que é diferente. Sim. O que você acha disso? Então, eu me lembro muito bem, sabe? Um dos caras que mais queimou, assim, que destruiu a nossa imagem foi um tal do Camargo, Carlos Camargo. Tudo que acontecia de ruim na cidade, o Carlos Camargo falava, é a favela da Brataque. Explodiu alguma coisa lá no centro, na favela da Brataque. Assaltou em Rolândia, tá na favela da Brataque. Tudo, até carro roubado, que o povo roubava lá no Paraguai e vinha para cá pro Brasil, ou vice-versa, estava na Brataque. Então, o Carlos Camargo, de verdade, ele foi um dos mais que prejudicou a nossa comunidade. Nunca falou um bem da comunidade, nunca chegou e falou assim, olha, gente, tá tendo um evento, porque aqui sempre teve evento. Os irmãos maristas sempre fizeram algumas coisas aqui, o pessoal das Irmãs de Betânia sempre fizeram coisas, a própria empresa da Brataque sempre ajudou a comunidade. Mas tudo que acontecia de ruim era a comunidade da Brataque, era a Brataque, favela da Brataque. Ele sempre falava, tá na favela da Brataque. Vai ter operação, isso e aquilo. E sempre estigmatizando isso aqui como o pior lugar do mundo. E não é, gente. E ele nunca nem conheceu. Não, ele nunca teve o prazer de entrar e sentar e conversar para ver a nossa realidade. Existem coisas erradas. Em todos os lugares tem. Até na sociedade, Exatamente. gente. Agora, por que estigmatizar uma comunidade? Essa comunidade aqui é uma comunidade que acolhe todo mundo. Quem vem aqui sempre é bem acolhido. E se você vê uma situação social, quem ajuda mais o próximo é quem quase não tem nada. Porque é fácil você me julgar porque eu moro num lugar assim, assim ou outro. Agora, você vir aqui estender a mão para mim e entender a minha história e falar, Fernando, o que está acontecendo? Onde eu posso te ajudar? Agora, ficar me massacrando como a mídia local, porque, na verdade, toda a mídia local de Londrina estigmatizava a Brataque. Nunca falaram da Brataque, tem um psicólogo que se formou, ou tem um cabeleireiro muito bom, ou tem um cozinheiro lá na Brataque que cozinha muito bem, sabe? Nunca tivemos isso. A mídia nunca falou bem da nossa comunidade, sempre foi estigmatizado. Até as pessoas que nos ajudavam, nunca veio a mídia aqui falar assim, olha, tal empresa está ajudando, porque eu lembro de um pessoal que ajudava a comunidade, que ajudou muitos anos, o pessoal do José Janani. Ajudava muito, dava macarrão pra gente, dava uma cesta básica. Nunca vi a mídia local falar dessa ajuda que vinha para nós. Sempre foram falando mal, que só tinha maconheiro, só tinha usuário de droga, era ponto de tráfico. Entendeu? Era só isso que eles falavam. Eles nunca falavam um bem da nossa comunidade. Nunca, nem agora, quando veio esse colégio militar aqui, ninguém fala mais da nossa comunidade assim. É só coisa ruim. É isso que eu ia perguntar, se você acha que com o tempo a mídia passou a retratar o bairro de alguma forma diferente. Se hoje mudou isso. Mudou um pouco, entendeu? Não tem aquela coisa como era o Carlos Camargo, o pessoal todo. Mas sempre foi assim, a nossa comunidade sempre sofreu. Até para a gente ter um emprego, sabe? Quando eu mesmo, quando eu trabalhei na Sercontel 2 anos como atendente de telemarketing.
para eu conseguir entrar nessa empresa, eu tive que colocar o endereço de outro bairro. Porque se colocasse o endereço da Seringueira, eles associavam tudo como favela da Prataca, como que não prestava. Entendeu? Até para a gente se locomover, às vezes, você pegava um táxi, você tinha que ir para um outro lugar para pegar um táxi, porque o táxi não entrava aqui, pizza o pessoal não entregava pizza aqui. Era terrível, entendeu? Tanto é que muita gente perguntou muitas vezes para mim, pessoas que eu já conheci, mas você não tem que pedir autorização para você entrar? Não, eu falei, não, claro que não. Lá é um bairro normal, como qualquer outro. Se você entrar com respeito, em qualquer lugar você vai ser bem aceito. Você não vai chegar lá fazendo baderna, entendeu? Tanto é que eu tive vários amigos de outras sociedades, de um escalão maior financeiramente falando, que quando chegava aqui falava, nossa, gente, é tão diferente do que o povo fala. Porque assim, a gente tem idoso, a gente tem igreja, a gente é uma comunidade normal como qualquer outra, entendeu? Então, o que fantasiou mais a gente pro lado negativo foi a própria mídia. Foi a própria mídia que deixou a gente assim para baixo, sabe? Sempre falou mal da gente. Nunca chegou aqui para entrar e falar qual é a necessidade da comunidade. A gente tinha ruas esburacadas, a gente tinha falta de sinalização, a gente não tinha saúde, a gente tinha que ir longe para buscar o auxílio de saúde, que é um direito nosso. Entendeu? A gente nunca teve um curso profissionalizante dentro da comunidade, nos nossos colégios. Sempre foi no centro. Por que esse povo nunca trouxe nada para nós aqui? Sempre foi só jogando pedra. Nunca trouxe nada, cara. Eu nunca vi o Carlos Camargo trazer um leite para um idoso, uma fralda para uma pessoa que é acamada. Sempre falando mal. E muito pelo contrário. Sempre quando a gente tentou conquistar foi por nossos esforços, né? A gente nunca teve, tem cadeirantes aqui, tem pessoas com deficiência física, que às vezes, para se locomover, para fazer uma consulta, ou tem que pagar do bolso, porque até a prefeitura disponibilizar um transporte para eles é difícil. E a mídia nunca fez isso, de lutar para nós, entendeu? É complicado isso, mas a gente vai sobrevivendo, né? Graças a Deus, a gente vai sobrevivendo. Eu lembro que, sim, uma das minhas conquistas também que a gente lutou, a mãe dela, foi no tempo do CEMEI, né? Porque a gente não tinha um CEMEI aqui na região. E aí eles queriam abrir o CEMEI para certos grupos de idade. Nossa, aí a gente se revoltou, né? Porque eu tinha uma filha pequena, eu sou pai solteiro. Eu tinha uma filha pequena de 6 anos. Não, 6 anos não, minha filha tinha 2 anos de idade. E a mãe dela também começou a lutar e a gente falou, não, vamos engajar. Ou abre para todo mundo ou não abre para ninguém. Entendeu? Hoje a gente tem um CEMEI aqui na Rua Seringueira, que é uma referência, que vem gente de outros bairros para cá. Entendeu? Então, assim, a mídia nunca fez isso para a gente. A gente sempre lutou, foi sozinho. Sempre damos a cara a tapa e sozinho. E mesmo quando a gente conquista, a mídia não fala, a conquista do bairro, né? Exatamente. Então, tipo, é muito importante a gente pensar o papel do jornalismo, né? Porque o quanto eles prejudicaram a nossa história nesse sentido. Então, para arrumar um emprego, da gente ter que falar que mora em um outro bairro, porque não seria contratado se falasse que mora na Brataque. E aí também o contrário, de tipo, mostrar quais são realmente as histórias que tem aqui. Hoje a gente está aqui no Salão da Luana, que é um espaço maravilhoso. Quando a gente entrou, a gente ficou, meu Deus, que coisa linda, magnífico, sabe? Né? E aí a gente entrevistou também o pessoal, o Alan e o Bruninho, que tem a barbearia. Entrevistamos também a Roseli e o Juninho, que tem o Boa Dog, que está expandindo. Então, e esses lugares estão aqui dentro da Brataque, sabe? E esse papel de mudar realmente a impressão que as pessoas têm é a comunidade fazendo pela comunidade. É o Ciranda, é a gente, através desse podcast também, contando a nossa história de uma outra forma, né? Sim, olha, eu mesmo tô admirado, sabe? Quando eu entrei aqui no salão, falei, gente, parece que é salão de burguesão, né? E outra, eu fico muito agraciado, sabe, de ver a nossa comunidade se expandindo, porque como eu falei lá na frente, até para você comer uma pizza, um lanche, ou você tinha que sair do bairro, porque o pessoal não entregava aqui. Ou você tinha que dar endereço de alguém para você pegar o lanche, alguma coisa que você encomendava lá. Hoje já entra o Mercado Livre, entra um monte de coisas aqui. E eu estou muito maravilhado de ver o pessoal, né, se destacando. Tem a hamburgueria, já está no iFood, tem os meninos da barbearia, entendeu? Tem esse salão aqui que vai evoluindo, sabe? Assim, e é dentro da comunidade, a comunidade fazendo para a comunidade, né? Gerando empregos, gerando visões, entendeu? E isso me enche de orgulho de dizer, porque mesmo que eu feche meus olhos hoje, falo, nossa, gente, mas
Foi uma semente que a gente plantou lá atrás. E eu me sinto, assim, honrado de ver que eu consegui partilhar junto com a comunidade algumas coisas que eu ansiava. Não para mim, mas para todo mundo, né? Tem a pracinha ali na Seringueira mesmo, que, olha, para nós ali é uma dádiva aquilo, sabe? É um espaço que a gente está começando a ver, criar forma. O campo vai ser iluminado, a pracinha... A gente ficou 12 anos para conseguir uma lâmpada ali, mas estamos ali e está ficando legal, sabe? A nossa intenção é que isso se expanda para toda a comunidade, sabe? Eu tenho um grande sonho meu, isso é um sonho particular, na entrada da Bratac ali, da nossa comunidade, fazer um portal, sabe? Com o nome da comunidade, uma coisa bem bonita, porque ali é a entrada de tudo, sabe? O pessoal que vem de Biporã passa por aqui. Nossa, seria tão legal a gente ter um portal da nossa comunidade, contando a história, com o nome de pessoas que já foram, que lutaram pela gente, sabe? Fazer um mural com o pessoal, com o nome do pessoal, sabe? A gente tem um projeto, né, que a gente iniciou, que acabou que por muitos motivos a gente não concluiu como a gente queria concluir, né? Que foi uma parceria com a própria Fiação de Seda, né? De transformar toda a extensão do muro deles ali, né? em um mural de grafite, né? Que, enfim, é uma arte super marginalizada também, né? Tipo, até hoje é muito vista como algo feio, né? Tipo, as pessoas olham para o grafite como pichação, como sujeira, né? Como vandalismo. E a gente queria mostrar, né, através dessa ação, que é uma arte, né? Tipo, e que a gente tem pessoas, inclusive aqui do bairro, que fazem esse tipo de arte. E daí a gente pensou, né, nessa possibilidade de até transformar o muro, que antes era algo completamente invisível, né, para a própria comunidade, né? Sem vida, em algo que fosse um ponto mesmo, né, turístico, e boa parte da extensão dele realmente fica voltado ali para a rodovia, então as pessoas passariam e conseguiriam enxergar já esse grande mural de arte a céu aberto. E a gente fez, né, aqui toda uma parte, acabou que a gente ainda não finalizou, né, a parte que realmente fica lá para frente, mas acho que são ideias que se complementam, né, com isso que você falou, né, de fato de mudar a imagem, né, que as pessoas têm daqui, a imagem mesmo, né, de passar aqui na frente e o que você enxerga, né. Porque realmente quando a gente entra aqui nos lugares que a gente tem e a gente enxerga o que é o bairro, a gente realmente pensa, poxa, isso não tem nada a ver com o que o Carlos Camargo ou que qualquer outra pessoa pintou, né? Que era, né? Tipo, e que eu só acreditei porque eu também nunca fui lá, né? Então, entrevistando o pessoal nos outros episódios, como a Luceli falou, né? O pessoal aqui do Boa Dog, né, eles estavam falando pra gente que agora eles estão expandindo o raio de entrega deles do iFood e que as pessoas ficam muito chocadas quando elas descobrem que o lanche é aqui, porque elas ficam assim, nossa, tipo, nenhum lanche que eu compro pela aqui qualidade, na Gleba Palhano, né, que é a Gleba Palhano, tipo, é um lanche tão bom e tipo que tem a qualidade do que o da favela da Bratac, né? Porque já traz esse peso de tipo assim, é a favela da Bratac. Como se só tivesse coisas ruins. Ou que se o lanche daqui fosse ser inferior a de um bairro que nobre, é um bairro mais nobre, né? Tipo, enfim, que concentra mais renda, mas enfim. Então acho que são realmente novas narrativas, assim, e é realmente muito legal ver tudo isso acontecendo. Eu queria retomar um pouquinho você já citou aqui, já puxou para a conversa mais uma das coisas que você se engajou, que foi a luta pelo CMEI, né? Mas eu acho que a gente pode falar de outras lutas, outros movimentos com os quais você se envolveu. Mas para isso eu queria puxar um outro assunto, né? Voltar um pouquinho lá de novo na sua juventude. E falar sobre num momento em que você tinha 17 anos e que foi quando você se assumiu homossexual,
né, que também é uma questão que parece ter sido um marco na sua vida e que, conforme você disse ali agora há pouco, foi num momento também próximo ao que você iniciou uma participação mais ativa dentro do bairro pela luta de melhorias. Sim. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse momento para você e se ele de alguma forma entrelaça com esse Fernandinho que surgiu engajado em lutar pelo bairro e pelas pessoas que aqui moravam e moram. Eu me assumi com 17 anos, né? E foi uma luta louca, né? Porque, assim, na minha época, no meu tempo, a gente se assumir gay dentro de uma comunidade sem recursos, com uma situação financeira muito precária, era muito complicado. O meu medo não foi nem de me assumir, nem de nada. O meu medo foi assim, como que vai ser agora, né? Por causa da sociedade. Porque é um gay na favela, sem estudo, sem dinheiro. Meu, é muito complicado. Mas eu resolvi assumir, falei, quer saber? E assumir num programa de televisão. Eu sou muito porra louca. Meu Não, Deus! programa de TV. Eu sou muito porra louca, sabe? Você foi no programa do Barbosa Neto. Foi um evento que, na verdade, aconteceu, né? Fui defender um outro amigo meu que estava sofrendo homofobia, que a gente nem usava essa palavra, né? Homofobia ou preconceito, nada. E aí eu fui defender um amigo. E nesse momento, o Barbosa estava passando bem na hora. E Barbosa, Era um programa de TV? Era um programa de TV, Barbosa Neto na cidade, acho que uma coisa assim. Uhum. Aí o Barbosa passou, né? Perguntou para mim se eu queria ajuda. Falei, vou conversar com você, vou falar tudo. Aí me assumi publicamente para todo mundo. Nossa, quando eu voltei aqui na Brataque, os meninos tudo da Brataque foi lá na minha casa, falou, Fernandinho, desce lá embaixo que os meninos querem conversar com você. Vamos lá conversar. Nossa, e eu assim, falei, mas por que será que os meninos querem conversar comigo? Os meninos chegou, me abraçou, me acolheu. Eu fui tão acolhido, mais acolhido do que eu fui em casa, porque assim, eu nunca tive um preconceito em casa. Mas foi uma situação assim tão surpreendente até para mim, porque os meninos eram tudo macho, né? Tudo assim, meio, né, retrito. Falei, mas será que o que aconteceu que eu vou lá conversar? Nossa, mas os meninos fez uma roda assim perto de mim, me abraçou e falou, Fernandinho, o que precisar a gente tá junto com você. E assim comecei a entender que o preconceito aqui dentro da comunidade não existe. Pelo menos eu nunca sofri nenhum preconceito. Por mais que eu seja um homossexual e assumido, e uma pessoa assim que eu não ligo porque os outros vão falar. Independente se você gosta de mim ou não, eu sou assim, pronto. Mas eu fui aceito na comunidade, sabe? Assim, e os meninos nunca me trataram com indiferença, porque eles viram que um homossexual não é só bagunça igual muitos desenham. Uhum. Eu sempre lutei, eu sempre respeitei e sempre fui respeitado. Sempre os meninos me apoiaram em tudo, sabe? Ô, Fernandinho, a gente tem uma ideia assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, para mim, foi muito, muito gratificante quando eu me assumi, sabe? E assim foi me entrelaçando mais, porque assim, eu vi que eu não precisava me esconder num casulo para eu lutar para a comunidade. Eu não precisava perder a minha essência para eu lutar. Eu sempre fui homossexual, sempre fui porra louca, ia para boate, curtia. Só que na hora de falar sério, era para sério. Eu nunca misturei a minha vida pessoal com a minha vida de comunidade. E também nunca fui invasivo, e também nunca fui invadido com nada, sabe? Os meninos nunca me desrespeitou. Eu nunca fui chamado com pejorativo dentro da comunidade. Sempre foi ou Fernandinho ou Fefe, que os meninos me chamavam. Então, assim, eu cresci com muita gente aqui, sabe? Com os meninos, e eles vendo a minha trajetória. E para mim foi muito bom, porque assim, até esse lado de preconceito aqui na comunidade a gente nunca teve. Nem com homossexual, nem com trans, nem com nada. A gente sempre foi bem aceito, porque a gente teve um respeito. A gente sempre foi educado com respeito, sabe? E para mim foi tranquilo me assumir aqui dentro da comunidade. Que bom. E foi um orgulho, né? Porque hoje eu tenho uma filha de 13 anos, sou pai solteiro, e eu não me importo com o que os outros falam, sabe? Eu tenho a minha vida e vida que segue. Se você não gosta de mim, o problema está em você, não em mim. Sim, né? Eu fiquei realmente emocionada com essa sua história. E porque, infelizmente, todos os tipos de preconceito existem, né? A homofobia também é um deles. E as pessoas tirarem isso, sabe? Pra pensarem para além disso. E ver que você sempre foi e vai continuar sendo essa referência pro bairro também, sabe? De uma pessoa que vai, que ajuda todo mundo, que luta, que tá ali fazendo as coisas acontecerem, sabe? E que você também teve esse retorno
em forma de respeito e sempre consideração e sempre referência, né, para buscar essa ajuda e continuar lutando pelos direitos da comunidade. E aí você falou também da sua filha e também retomando a parte que a gente fala da conquista da creche, né, que é a sua filha e a minha irmã mais nova, Lorena, elas têm a mesma idade. E aí quando a minha mãe estava buscando a creche para ela, a gente estava vocês estavam nessa luta, né, para conseguir que a creche também atendesse crianças mais novas. Como que foi esse rolê aí? Menina, foi complicado, porque assim, eles queriam inaugurar a creche, né, o Centro de Educação Infantil, mas para uma faixa etária, e que não abrangia a faixa etária da minha filha e da sua irmã. Eu falei, mas como que vocês abriram um centro de educação infantil na nossa comunidade? A gente lutou para isso, porque assim, na verdade, não foi feito nenhuma consultoria, porque ali era uma praça, era nosso espaço de lazer, né? Sim! Era uma praça, ali era uma praça onde a gente brincava, onde tinha... Aí primeiro fizeram a creche, primeiro fizeram o modo, depois fizeram a creche. Então, assim, não foi feita uma consultoria pública. Simplesmente a prefeitura veio e fez. Só que daí eles não deram uma outra alternativa para a gente. Eu não estou reclamando do centro de educação, porque é uma referência, é muito bom para a nossa comunidade. Mas a gente também ficou sem alternativa. Aí, quando eu fui matricular a minha filha, menina, não vai abrir para essa faixa etária. Eu me fezei. Vamos juntar uns pais aqui, acho que foram uns 15 pais. Chamamos uma reportagem, que no tempo acho que era o Léo José, eu não sei quem que era, e falamos, ou abre para todo mundo, ou não abre para ninguém. Porque já tiraram o nosso centro de lazer. Agora nossas crianças vão ter que ir para um outro bairro. E era para qual faixa etária? Era entre Ela tinha uns 2 anos. 2 anos, que daí era aquele tempo integral, né? Era integral ainda, era em tempo integral. Não, mas era 2 anos era o que vocês queriam, A gente queria, só que daí eles queriam abrir a faixa de 5 anos para cima. Não, 5 anos. Era uma faixa etária maior do que a nossa, né? E aí a gente lutou, ou abre para todo mundo ou não abre. E foi um impasse desses, aí veio reportagem, veio um monte de mídia. Conseguimos, aí abriram para todo mundo. Mas eu lembro que para a gente conseguir vaga, a gente acordou 5 horas da manhã para fazer uma ficha de inscrição para ficar na fila de espera. Sim, eu lembro disso. Ali no colégio Leônidas. Uhum. Eu fui, eu acho que o primeiro, a mãe dela foi a segunda. E a gente ficou ali para conquistar. Eu acho um absurdo isso, sabe? Fazer isso com o povo. E veio muita gente, não só da nossa comunidade, veio de todas as comunidades. O que eu acho o mais estranho é que eles fazem uma obra na comunidade e abrem para outras comunidades. Quem está dentro não tem privilégio, não tem preferência, né? A prioridade, na verdade. Que a prioridade é de quem mora ali perto. Porque eles falam tanto de georreferencial, mas eu sei que foi uma luta tremenda. E conseguimos. A minha filha ficou ali até sair pro prézinho. E hoje é uma referência. Mas que a gente lutou lá também. Sim. A gente lutava para tudo. Depois que a gente fez isso, a gente pegou um vínculo com a diretora, né, que é até a Emília até hoje. E tudo que acontecia na creche, eles procuravam a minha casa. O Fernando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tentar pedir isso para a mídia, porque assim, começou a entrar usuário de droga, o pessoal começar a pular. E aí eles vinham, né? A gente começou a articular a mídia, pedindo para colocar mais segurança, colocar câmera e tudo mais. Hoje tá um espetáculo aquela creche, né? Sim. Aquele centro de educação. E também você falou que antes, naquele espaço, tinha uma praça, né? E aí eu lembro que o pessoal ia lá pra soltar pipa, pra brincar. Eu lembro que tinha uns barrão que a gente escorregava lá com papelão e era super divertido. E aí, uma outra ação que você fez, né, é a construção da pracinha. Porque, fizeram a creche naquele espaço, mas e o lazer? Também é nosso direito. E onde que essas crianças que brincavam lá vão ter esses momentos agora, sabe? E aí tem a pracinha que você ajudou e lutou pra construir lá. Me fala como que foi esse processo. Então, na pracinha foi um sonho que a gente teve por ver a necessidade de uma senhora que mora ali, que é a dona Iraci. A dona Iraci era a única casa que tinha uma árvore grande, sabe? Todo mundo sentava ali para se refrescar do calor, para tomar um refrigerante. Só que assim, as pessoas que sentavam ali deixavam sujeira e tudo mais. E uma senhora de idade, ela esperava todo mundo sair para ir lá com o saquinho de lixo, tirar e fazer a limpeza da casa. Ela nunca tocou ninguém da casa dela. Mas isso foi me deixando angustiado. Eu fiquei com dó dela de ver essa situação. Porque uma senhora de idade, todo mundo conversando, era criança, era povo fazendo o auê na calçada dela. E só para contextualizar, quando foi isso? Foi em 2012 que a gente começou a ter a ideia de fazer a praça, em 2012. E aí eu falei para ela, dona Iraci, vamos cortar essa árvore? Ela falou, não posso cortar essa árvore, senão
A prefeitura vem aqui, dá multa. Eu falei, não, vamos cortar, pelo menos a senhora tem uma paz, uma tranquilidade. A gente vai fazer uma pracinha ali, a gente está bolando uma pracinha. Só que a gente não tinha recurso, porque era só um campo onde o povo jogava lixo, né? Até hoje o povo joga um monte de coiseira, era só um buraco, na verdade. E aí, com a construção da creche, estava saindo muito caminhão de terra, né? Eles desaterraram, fizeram uma terraplanagem lá, e eles estavam levando a terra para um outro terreno. Aí eu fui pedir para o rapaz lá, você não doaria uns 2 caminhões de terra? Joga a terra aqui. A gente não pode, porque essa terra é vendida. Eu falei, mas vocês são pagos para tirar e vocês vendem a terra? Eu cogitei com ele. Falei assim, quanto que você quer no caminhão de terra para você jogar aqui? Aí ele falou, eu faço R$50 cada caminhão de terra. Eu falei, eu precisava de uns 5, 6 caminhão para a gente fazer um espaço, porque a gente não tem praça, a gente não tem lugar para nada. Aí ele fez para mim lá, colocou, mas aí ele não espalhou a terra. Aí tive que pagar uma pessoa para espalhar a terra. Você pagou? Paguei tudo do meu bolso. O caminhão de terra foi tudo você que arcou? Tudo, a gente fez um grupinho ali mesmo, cada um deu um pouquinho, né? Mas a maioria da parte saiu do meu bolso. Mas, enfim. E a gente tinha o espaço aterrado, que hoje é praça, só que a gente não tinha árvore. Aí a gente falou, puta que pariu, o que a gente vai fazer agora? Onde que a gente vai conseguir árvore? Aí eu lembrei que a prefeitura tem um viveiro municipal. Mas até chegar na árvore, a gente teve que ajeitar tudo, porque era terra de entulho, né? Era entulho, era um monte de coiseira. E aí juntou eu, minha mãe, minha vizinha, minha mãe de 70 anos hoje, e um pessoal ali, cada um ia um dia fazer alguma coisa, carpinar, tirar o resto de entulho, jogar, separar. E depois que a gente fez tudo isso, a gente foi no plantio de árvores. E hoje a gente tem uma praça ali que a gente chama de Praça da Amizade, porque foi todo mundo que fez, né? E hoje é um espaço onde o povo faz piquenique, às vezes vai um pessoal faz culto evangélico. A nossa intenção, na verdade, é ter um parquinho de recreação, porque a gente não tem um parquinho ali, e uma academia ao ar livre. No começo, quando a gente pensou em fazer essa praça, era até para o pessoal do CEMEI mesmo, para as crianças não ficarem só dentro do CEMEI, para eles terem um espaço de ver a natureza, de ver... Mas, por enquanto, ainda não aconteceu, mas a gente está no projeto ainda. E a gente tá falando bastante do CEMEI, né, que é uma instituição vinculada à educação, né, aqui do bairro, mas a gente tem uma outra que também é muito importante para o bairro e que também a gente sabe que é muito importante para a sua trajetória, que é o colégio que tem aqui, né, o Colégio São José, que, enfim, passou aí por umas transformações bem polêmicas, né, de um tempo para cá. A gente gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância que esse colégio tem para você, para o bairro, e depois a gente fala um pouquinho sobre como que ele está hoje em dia, que daí já é uma situação um pouquinho diferente, né? O Colégio São José, ele, na verdade, ele cresceu junto com a comunidade, né? O Colégio Estadual São José formou muita gente aqui dentro da comunidade. A maioria do pessoal que tem entre 40 anos estudou lá. Quando que o colégio surgiu, você sabe? Olha, eu não sei te dizer exatamente quando ele surgiu, mas quando começou a comunidade não existia o colégio. Uhum. Era só uma chácara. Na verdade, o campo era lá no colégio, depois eles transferiram o campo para baixo. A minha avó falava que ali era só era uma área de lazer, onde o povo jogava bola ali. O colégio em si, eu não sei quando que ele veio, mas ele é depois da comunidade. A comunidade é mais antiga do que o colégio. Mas o Colégio São José, assim, é referência para todo mundo, né? Era um dos melhores colégios da região. Tanto é que para você conseguir vaga dali, eu lembro que muitas vezes a minha mãe ficou na fila para conseguir vaga, porque era um dos melhores colégios. Era um colégio referência ao Vicente Rígido. Era um colégio muito bom. Tinha bastante curso, tinha aulas noturnas. Então, assim, abrangia não só a comunidade, mas o bairro em torno, né? Porque era o São José e o Polivalente. Depois que foram surgindo os outros colégios. Mas ali era a referência. E atendia desde o fundamental né? Isso, desde o fundamental. Então você fazia toda a parte da educação. Você entrava no primeiro ano e saía no ensino médio. Depois que eles tiveram uma mudança no governo lá, que o município pega a primeira educação, o fundamental e depois o médio é o estadual. Mas era assim, era uma referência, tanto na educação como na orientação, e a gente era acolhido em tudo. Você podia ir lá jogar bola, as crianças, os moradores da comunidade lá usavam a quadra para jogar bola, ajudava até na merenda, quando sobrava merenda,
eu cansei de levar para minha casa, porque às vezes a gente não tinha o que comer em casa. Então, quando sobrava, a própria diretora falava assim, ó, pode levar. Ou eles mesmos chamavam a gente lá para comer. Então, assim, foi uma referência muito boa. E o Colégio São José foi o que deu base para muita gente, sabe? Eu mesmo me formei lá. Eu tenho orgulho de dizer que eu me formei no Colégio Estadual São José. Só que depois, né, entrou toda essa mudança aí, para nós foi um pouco... Sim, como que foi esse processo de militarização do colégio? Você falou que participou das reuniões e a proposta inicial é totalmente do que realmente acontece, né? Então, um colégio que a gente tinha, que era nosso, acabou se perdendo, né? Sim. Ó, foi o seguinte, quando eles começaram a querer implantar, eles fizeram uma reunião com o pessoal, com a comunidade no geral, né? Aqui dentro do Colégio São José, que eles falavam pra gente que ia ser... Quem fez? Desculpa te interromper. Quem fez foi o pessoal da corporação, junto com o Ministério da Educação, que é o núcleo, e a direção do colégio, que estava nessa transição de querer mudar ou não. E eles queriam uma opinião pública da comunidade. Só que nessas reuniões, eles falaram o seguinte para todo mundo, que ia ser 60% da comunidade, 40% para filhos de policiais ou para pessoas de outras comunidades. Todo mundo achou uma maravilha, né? Vai vir uma educação maravilhosa, porque querendo ou não, o ensino deles é melhor do que o ensino do Estado, né? Mas acho que é justamente por conta de você ter investimento. Sim, mais investimento, mais estrutura. Mais estrutura, entendeu? Então, assim, todo mundo achou, nossa, gente, vai vir um colégio big, né, para nossa comunidade, vai atender todo mundo. Porque na minha mente, na mente dos outros, que eu acredito que tinha sido, é que a comunidade ia ser prioridade. Aí eles fizeram uma reunião, fizeram essa conferência com a comunidade, todo mundo aceitou. Aí fomos uma galerinha aqui, eu, a Rosa Café, o pastor Ney, e outras pessoas daqui da comunidade foram convidadas para ir para Curitiba. Até o pessoal da Igreja Católica também foi. Chegando lá, foi a mesma conversa. Mostraram as estruturas, mostraram os slides, como que seria aqui em Londrina. Nossa, bacana, vai ser um colégio top. E chegou, não foi nada disso, sabe? Depois que eles implantaram, eles começaram a fazer várias exigências, colocaram obstáculo dentro da comunidade mesmo, entendeu? Porque, assim, só a farda é R$900, cara. Como que uma pessoa da comunidade vai ter dinheiro para pagar numa farda R$900? E aí eles começaram a fazer um monte de exigências que exigiam dinheiro da comunidade e não foi feito, entendeu? O colégio em si trouxe muito benefício para a comunidade. Assim, em termos de visão, de trazer mais movimento, o ônibus voltou, mas a comunidade tem que fazer prova. Eu acho que isso é uma coisa errada, eu acho que deveria ser opcional. Se a minha filha quer estudar, tinha que ser opcional, porque o colégio era nosso. A corporação veio muito depois. Então, eles fizeram um colégio top dentro de uma comunidade, só que a comunidade foi prejudicada, porque tem que fazer prova, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comprar uniforme, tem que comprar livro. E é super caro, né? É super caro. E outra, eles falaram que a comunidade ia ter acesso ao colégio. A gente não tem acesso. E até para as turmas iniciais que tiveram lá. Então, tipo, para quem já estudava, continua estudando. Mas como que você vai manter comprando uniforme? Você sabe os valores que eram, mas, tipo, tinha o uniforme, tinha o tipo, outra coisa que é ridícula também, é o tipo de cabelo que pode usar. Eu fico, meu Deus do céu, ainda bem que eu não peguei essa era, porque eu ia lá com o meu bom cabelão, com as minhas boas tranças coloridas e continuar sendo eu na escola que eu tô estudando. Tipo. Porque eles chegaram lá, eles imporam tudo diferente. Ó, você tem que vir um cabelo amarrado, cabelo... Até a Rosa Café questionou lá em Curitiba. Mas a minha filha é negra. Como é que a minha filha vai mudar o corte de cabelo dela, o jeito do cabelo dela? Como que ela vai mudar a essência? Isso é um preconceito. Ela até questionou isso, né? Aí chegou aqui, menino, quem estava no Colégio São José continuou. Só que, assim, foi difícil continuar, porque, assim, o uniforme era R$900, uma farda. Aí você tinha que ter um uniforme, um agasalho, um tênis para isso, um tênis para aquilo. E não só um, né? E não só um, vários, né? E, assim, eles vão falar assim, mas a gente deu alguma coisa para o outro. Não, quem ajudou foi o pessoal da comunidade, da Brataque. Deu uma porcentagem, o pessoal da Curica deu. Só que assim, a criança cresce, a criança suja, a criança... Gente, e aí? Quem não tem condições vai de que jeito? E tudo para eles é memorando. Se você vai com um tênis sujo, é memorando. Então, assim, para mim, ao meu ver, começou a ter uma perseguição social e psicológica.
Completamente. Não foi assim diretamente, mas foi um jeito de começar a tirar a comunidade de fora, sabe? Aham. Ó, vamos fazer isso, uma pressão para povo sair. Notificando, tipo, corte de cabelo. Lembro a época que o Dudu estudava lá. E aí ele chegava em casa falando, ai, tem que cortar o cabelo porque tô levando advertência na Toda escola. semana, né? Porque o cabelo não tá cortado. Você fica, meu, que loucura. E houve alguma justificativa nesse momento aí dessa conversa inicial, nessa consulta, de o porquê aqui? Porque, pelo que eu sei, eu posso estar errado, mas acho que o São José é o primeiro colégio militar do Paraná. Não, tem um em Curitiba, ele foi o primeiro fora de Curitiba. Então, a gente até questionou também o porquê dentro de uma comunidade. Você tem o Simas, tem o Champanhã, tem até o Polivalente, que é um espaço bem maior do que o São José. Por que aqui dentro? Entendeu? A gente questionou isso também. Por que dentro da comunidade? E houve algum motivo? Eles... Sempre pularam essa parte, nunca explicaram, entendeu? Porque, só que assim, na época, na nossa ideia, o que eles fantasiaram pra gente é que a comunidade ia ser prioridade. Hoje a comunidade não tem prioridade. Hoje eles têm um clube de society dentro da quadra do colégio militar, só que quem pode usar? Só quem é aluno do colégio. A comunidade não pode. Se as crianças querem jogar um society, só tem que ir lá no Jardim do Sol ou no Santa Rita. No Santiago. Por que quando era o Colégio São José a gente tinha o acesso livre? Isso a gente tinha o acesso livre por quê? Porque a diretora Rosa sempre foi da comunidade. Sempre foi da comunidade. Então, ela deixava a gente de livre-arbítrio. Ela tinha até casamento no colégio. A minha tia mesmo foi uma das que teve uns casamentos lá. A gente teve casamento no colégio. Hoje, para você tomar uma água, você tem que se identificar. Entendeu? Hoje não tem mais acesso à comunidade. E eles estão usando as coisas que é da comunidade. O campo mesmo, eles usam. Entendeu? Então fica uma coisa meio complicada. Eu acho que o colégio militar em si, ele trouxe uma visão para o bairro, mas a comunidade foi muito desassistida, sabe? Porque a gente não tem acesso. Foi expulsa de lá, né? Não, foi tirada assim. Eu acho que foi assim, passaram a mão na cara da comunidade, né? Porque Sim. o prédio é nosso. Então, antes da corporação, a comunidade já existia. Entendeu? Então, para mim, foi uma coisa... Você trocou gato por lebre. Sim, e antigamente a gente usava lá no espaço do colégio para ter o coral, tinha a oficina de capoeira, né, que você tinha citado também. Então aquele espaço realmente era também comunitário, né? Comunidade. A gente fica pensando, tipo, as oficinas do Ciranda. A gente, naquela época do São José, a gente poderia usar o espaço do colégio para fazer as oficinas acontecerem, né? Sim, então, era bem usado pela comunidade em tudo. Você precisava do colégio, ela chegar na Rosa, ela liberava, ela deixava, ela se propunha a ajudar a comunidade. Hoje em dia, você não consegue entrar no colégio militar, não consegue fazer nada. Nada pode. Você só entra lá para votar. Porque agora, ano eleitoral, aí você vê que o colégio modificou a estrutura, tudo, mas, fora isso, a comunidade, na verdade, é inexistente para eles. E outra coisa muito diferente também foi... Eu fiquei um tempo sem passar ali no horário de aula, né? E aí, uma vez, eu passei para aquele canto, tava cheio de carro, de van. Pensei, nossa, será que tá tendo concurso? Porque quando vinha gente de fora, era só quando tava tendo concurso, nessas provas assim. E aí, depois eu me toquei que não, sabe? Porque na minha época, quando acabava a aula, era um mar de azul, né? Que nosso uniforme era uma camiseta azul. Então, um tanto indo pra Brataque, outro tanto indo pro Pantanal, pros outros bairros aqui do lado. Mas todo mundo indo de a pé, porque são as pessoas que moram aqui na comunidade, que moram perto. Mas que agora é carro, é van, é tipo, pessoas só de outros lugares. E realmente acho que a gente consegue contar no dedo quem são aqui da vila que frequenta lá o colégio. Eu acho que da comunidade, hoje em dia, acho que deve ter uns 5 ou 6 só, né? Porque uns saíram, outros só se formaram. Mas, assim, realmente, quando você chega o horário de aula ali, de manhã e à tarde, é impossível até de você transitar ali. Você tem que andar no meio da rua, porque é carro para os dois lados, é van, é pai buscando isso, buscando aquilo. E eles tiraram toda a autonomia da comunidade, entendeu? Tiraram tudo. Eles falaram até de tirar aquele acesso de carro para não ter mais trânsito ali. É isso que eu ia mencionar agora, né? Que você mesmo trouxe isso pra gente, né? Dessa possibilidade, né? Essa história... Então, na intenção deles é parar o trânsito ali, aí quem sai da Seringueira tem que subir ali na Castanheira para se locomover.
Só que assim, como E que eles ficaria vão... exclusivo daí Queria pra exclusivo escola. para eles. Parece que eles vão fazer uma guarita ali para entrar e saída de alunos. Só que isso, gente, é impossível fazer isso. Eles tinham que fazer esse colégio, então, no meio do mato, lá, não sei lá onde, não dentro da comunidade. Porque em Curitiba não tem acesso da comunidade, né? Eles têm um espaço que é deles, tem casa, mas assim, os moradores têm outro acesso e ali só entra alunos. Então, eles queriam fazer um colégio tipo modelo de Curitiba. Mas não existe, gente. Como é que eles vão fazer isso dentro de uma comunidade? Tirar o direito de ir e vir da comunidade. E também fazer uso do espaço público, né? Porque uma coisa é você fazer mudanças que afetam só o que está dentro ali do entorno do lote que Só te do lote. pertence, Uhum. né? Outra coisa é você já articular o próprio uso do espaço que é de todos, né? É de do todo. espaço que Uhum. pertence à cidade, que pertence ao bairro, enfim, né? Que é comum para benefício Próprio, né? Próprio, né? Fechar a rua para acesso. Tanto é que só. eles colocaram ali na frente, ao entorno do colégio, é a área militar. Ah, é verdade. Colocaram tem a as área placas, militar. né? Só que assim, não é uma área militar, gente, é uma área residencial. A área militar você tem que morar, ou faz um tiro de guerra. Uhum. Entendeu? Eu não tô questionando o colégio em si, são as atitudes que eles estão fazendo. Porque assim, eu não tenho nada contra o colégio, são as atitudes que eles nos privaram de tudo. Entendeu? Eu não sei nem se eles vão querer tomar aquele campo, né? Porque o campo é da comunidade. O campo é para a comunidade. Mas, né? A gente tem que esperar de tudo, porque se eles já tiraram o nosso colégio, o nosso acesso, né? E como que foi pra você essa questão, tipo, agora, primeiro, pra Ingrid, você conseguiu a conquista da creche, né? E aí, agora deu a idade dela ir pro colégio estadual. E aí você, que tinha um colégio do outro lado da sua rua, tipo, era só atravessar a rua, em 1 minuto você chegava, teve que buscar a educação pra ela em outro lugar. Olha, foi bastante complicado, porque assim, logo que ela saiu do 5º ano, chegou uma cartinha para mim, eu nem sabia. Chegou uma cartinha que a Ingrid ia estudar lá no Colégio Moraes de Barros. Falei, pera lá. Aí eu já comecei a acender a minha luz. Pera lá. Deixei ela terminar e eu fui lá no núcleo. Eu falei assim, olha, eu quero saber quem que escolheu esse colégio para minha filha. Porque pelo georreferencial, ela tinha que sair do Colégio Leônidas e ir para o Colégio Militar. Porque eu moro dentro da cozinha do colégio praticamente. Aham. Eu saio do portão, estou dentro do colégio. Ah, mas é o georreferencial. Não tem nada de georreferencial. O georreferencial dela é ali. A Ingrid não vai estudar nesse colégio porque não fui eu que escolhi. Vocês têm direito de escolher, por que eu não posso escolher? Aí eles cogitaram que não era assim, que era a regra de Brasília, não. Era a regra de Curitiba. Eu falei assim, mas eu não moro em Curitiba. Eu moro em Londrina, no Paraná. Eu quero Do saber, outro lado da rua do colégio. eu quero saber o porquê que a minha filha vai estudar lá. Aí eu falei, ou vocês arrumam uma vaga ou ela não vai estudar. Eu quero ver se o conselho tutelar vai lá em casa encher o saco, daí eu vou colocar a mídia, porque o colégio me pertence. A minha filha tem direito de estudar ali. Ah, mas tem que fazer prova. Eu falei, não, ela não tem que fazer prova, ela mora ali. Como que o pessoal de Rolândia, de cidades diferentes, vem estudar ali e tem prioridade? Porque virou uma corporação, né? Virou um monopólio da corporação. Aí saí dali do Núcleo Regional de Ensino e fui direto no Conselho Tutelar, que fica aqui no Jardim Leste-Oeste. Cheguei lá e falei assim, eu quero saber qual que é o estatuto da criança e do adolescente. Né, direito de escola, educação e saúde. O Estado está indo contra tudo isso aí, porque eles escolheram um colégio que eu não escolhi. Eu não fui, não fui consultado. A sua filha pode ir para lá ou para esse colégio? Simplesmente ela saiu do 5º ano e jogaram ela em qualquer lugar. Eu quero saber como que funciona o georreferencial. E ao contrário de toda aquela promessa que foi feita Ao trazer o colégio militar para cá. Eu tive que pagar para minha filha fazer. Eu paguei R$95 para ela fazer a prova. Mas era uma prova tão desgraçada, Deus que me perdoe das palavras, que criança não vai, gente. Uma criança que está no ensino público fazer aquela prova que parece mais um vestibular para você passar, nem eu que terminei o ensino médio não consegui entender as questões. E até a pressão, né? Até a pressão, porque assim, a criança tinha acabado de sair da pandemia, que elas ficaram 2 anos sem ter aula. E aí, como uma criança que saiu do... que na verdade, a minha filha estudou até o 3º ano, porque o 4º e o 5º não teve aula, por causa da pandemia. Como uma criança do 3º ano ia saber coisas para entrar no 6º ano? Eu questionei eles lá, por que ela tem que fazer prova? Por quê? Já que tem que fazer prova, então por que o colégio militar não dá um vestibularzinho para eles, um cursinho preparatório dentro do colégio para saber o que vai cair? Agora você tem que pagar para sua filha estudar, tem que pagar para fazer prova
E ainda, quando você não passa, eles não te devolvem um dinheiro, que eu acho que não deveria ter prova para a comunidade, eu acho isso errado, já falei muitas vezes. E questionei. Dentro do colégio militar eu questionei isso também, né? Mas voltando lá no assunto, por que eu não consegui vaga, né? Aí fui no conselho tutelar e falei, minha filha não vai estudar por isso e por isso, por isso. Porque se o núcleo teve a capacidade de escolher, por que eu não posso escolher? Aí eu escolhi, coloquei ela no Gabriel Martins. É um colégio longe da minha comunidade, da minha casa, mas é um colégio que mais abrange a necessidade da minha filha na hora dessa, porque ela tem um colégio perto de casa e tem que ir para um outro colégio. Né? Fica difícil. Sim, e em relação do que era o São José para a Vila Militar, ele recebeu um investimento de R$730 mil. Então, e onde que foi esse dinheiro? Que não era para a comunidade? Porque o colégio estava defasado mesmo, o colégio São José estava bem destruído, mas era um colégio da comunidade. Sim. Era um colégio da comunidade. Hoje não tem aula noturna, não tem nada. Nada. O ensino noturno também faz muita falta, né? Porque às vezes as pessoas deixam de estudar. Minha mãe também concluiu o ensino médio depois de adulta, né? E na parte da noite, porque durante o dia tem que trabalhar. E até pra mim, que fui jovem aprendiz, menor aprendiz, tive que estudar à noite pra conseguir já começar a trabalhar, ajudar em casa. E hoje em dia, cada vez mais com essa militarização dos colégios, o ensino noturno tá acabando, né? Acho que um novo exemplo, né, de como é algo que só vem numa tentativa de ser encaixado, mas completamente fora da realidade da necessidade de espaço, né? Você falou de quando inseriram o CMEI e que queriam que tivesse uma faixa etária que não atendia a necessidade que o bairro tinha. E você estava inserindo aonde? Aqui, né? Então tem que atender a necessidade de quem? Né? E acho que aqui é a mesma história se repetindo agora novamente, só que com o colégio, né? De, por exemplo, você não ter mais ensino noturno, né? Você não tem ensino noturno, você não tem nenhuma atividade noturna ali. É só de manhã e à tarde, aí à noite fecha. Só que assim, eles não abrem para fazer um supletivo. Deveria ter um supletivo para uma pessoa que quer estudar, porque a nossa comunidade, mesmo, todo mundo tem que sair daqui ou ir para o centro ou ir para outro bairro para fazer um supletivo. Por que não faz um supletivo dentro do bairro, próximo do bairro? E não é um colégio público? Eu questionei muitas vezes ali dentro do colégio militar, mas aqui é um colégio público ou um colégio particular? Porque para mim isso aqui é um colégio particular, porque você tem que fazer prova, tem que dar prova para quem mora longe, para quem mora em outra comunidade, para quem mora em outra cidade. Agora não. Existe um monopólio de polícia, né? De quem é filho, de isso e aquilo. Sempre tem uma indicação. Eu até questionei uma vez dentro lá, falei assim, não tem como eu arrumar um padrinho aqui não? Apadrinhar minha filha? Porque assim, eu acho que é tudo apadrinhado. Porque a pessoa vem de longe, consegue estudar, e a pessoa que está aqui dentro não consegue? Qual que é a política social do colégio? Eles falam muito de política social, que quer ajudar a comunidade. Você não vê política social. Porque se tivesse política social, a primeira coisa é abrir a porta para a comunidade. Sim. A comunidade está livre para fazer uma atividade esportiva, isso, aquilo, ou um agrupamento de idosos. Não tem nada disso. Não existe isso. A gente não tem acesso. Eu não sei se é falta de procura ou porque eles isolam a comunidade. Porque você só vê festa deles ali interna. Você não vê uma festa para a comunidade. Vamos fazer isso para a comunidade, vamos trazer a comunidade para dentro do colégio. Não tem isso. Porque se eles quisessem, eles pegavam... se juntar 10, 20 famílias, são 20 alunos, dá para encher uma sala de aula. Não, eles não podiam abrir uma exceção? Eu acho que deveria, para mim, ser assim. Não ter cotas para a comunidade. Tinha que ser um direito. Para que cota se o prédio é nosso? Se aquele prédio ali tem a nossa história. Entendeu? E nem o mínimo de cotas aconteceu, né? Foi só nessa transição. E, ao mesmo tempo, cada vez mais com regras, recursos, para que impedisse as nossas crianças, né, de estarem lá. E aí, eu acho que agora, para a gente ir encaminhando para finalizar, uma das falas que você disse é que a comunidade faz parte de você, que ela é sua essência. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso e quais são, sei lá, os seus planos para o futuro, o que você almeja aqui também, o que você vê mais da comunidade conquistando e crescendo. Então, para finalizar, a minha essência está na comunidade, né? Eu nasci na comunidade, então assim, eu transpiro a luta, eu transpiro o autoconhecimento para a nossa comunidade. O meu sonho, de verdade, assim, é que essa comunidade não seja só vista com maus olhos, né? Que a gente comece a se expandir
e ter a nossa própria identidade. A gente já tem a nossa identidade, mas que a gente seja valorizado pela nossa identidade, sabe? Eu tô, assim, me lançando, assim, às vezes sou pré-candidato a vereador. Não sei se o meu nome vai sair, mas se sair a gente vai lutar com muito mais ênfase para isso, porque, assim, a gente não pode cansar de lutar. A gente cai aqui, mas a gente tem fibra, e essa comunidade tem muita fibra. O meu sonho, de verdade, é ver essa comunidade, assim, sendo referência para muitas outras comunidades. Eu acho que já está começando, né? Já está começando. E eu sinto falta, às vezes, assim, de uma lotérica próximo da nossa comunidade, porque a gente tem que ir para um outro bairro para pagar a conta de água e luz. Eu sinto falta do nosso transporte aqui dentro da nossa comunidade, porque a gente não tem. Muitas outras comunidades que são menores já tem o transporte público dentro, né? E é uma luta assim que eu estou há muitos anos também tentando, mas está complicado. E para um bairro que está dentro do centro, né? Tá tudo porque próximo, entendeu? Porque a gente está aqui numa realidade que se difere muito de quando a gente fala uma periferia. Periferia. Né? Tipo, não é um bairro afastado, a gente não é. está... A gente não está deslocado literalmente, não estamos à margem, né? Estamos dentro do centro, dentro do centro. E você não tem um ônibus que passa aqui. Não tem um ônibus, cara. E não é só para mim, porque eu tenho minhas pernas boas, mas tem pessoas de idade, o seu Miranda, o pessoal que é cadeirante, não tem um transporte específico para eles, entendeu? O meu sonho é ter um transporte, nem que passasse aqui na Seringueira só, mas que fosse, que atendesse a comunidade, porque a gente está numa ilha. Olha, tiraram o nosso postinho de saúde, foi lá para Santa Rita. O postinho de saúde daqui da comunidade é o Jardim do Sol, mas quando fecha tem que ir lá para Vila Nova, entendeu? Então, o meu sonho é que a comunidade seja acolhida nessa área de saúde, transporte, de lazer, educação, sabe? E eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir e a gente vai rir muito disso ainda, sabe? E espero que esse podcast vai evoluindo quanto mais e que tenha mais gente para ouvir, para conversar. E é muito importante o papel de vocês, porque assim, hoje a mídia, o mundo consegue ver a nossa realidade com os olhos de vocês, entendeu? Porque assim, eu sou muito orgulhoso de falar, hoje eu me formei, hoje sou técnico de enfermagem, mas como eu falei lá no início, tem psicóloga, tem 2 psicólogas aqui na comunidade, que é a Luana e a Bruna. Tem uma assistente social, você é assistente social também, né, Bruna? Não, essa é do conselho, né? Conselheira. Então, daqui da comunidade, temos cabeleireiro, temos os vários empreendedores, né? Entendeu? Então, assim, a nossa comunidade vai crescer, vai dar muito orgulho. Eu tenho orgulho de falar, gente, eu moro no Jardim Nossa Senhora da Paz, na favela da Brataque, eu tenho orgulho de falar. Antes a gente tinha um receio, hoje não. Hoje a gente consegue entender que a gente não precisa ficar no pejorativo deles. Nós somos e pronto, acabou. E você querendo ou não, eu existo, a minha comunidade existe. Fernandinho, você já está fazendo essa fala que eu gostaria muito que você fizesse, mas eu queria que você fizesse de um jeito diferente. Eu queria que você aproveitasse, então, para a gente encerrar de um jeito muito especial e você dissesse essas coisas que você está dizendo, mas como se você estivesse falando para alguém que realmente está nos escutando. Então, o recado que você dá para quem está escutando a gente agora sobre o que é a favela da Brataque. Então você pode olhar para a câmera e pode dar essa fala que você estava dando aqui já, mas do jeito que você quiser. E é Falando isso. diretamente com essa pessoa que não conhece e que vai conhecer agora ou mudar a ideia que tem do bairro através desse podcast também. Então, eu queria falar para você que está nos assistindo, agradecer e dizer que para você que a nossa comunidade ela tem essência, ela tem alma, ela tem vida, ela tem respeito e ela tem garra de lutar. A nossa comunidade é uma comunidade que luta, que tem paixão pela nossa essência e que a gente vai crescer muito, sabe? Por quê? Porque nós existimos, nós temos voz, nós respiramos e a gente não está pedindo favor nenhum para o Ministério Público, nem para órgão público nenhum. É o nosso direito de lutar, é o nosso direito de ser como somos e a nossa comunidade vai longe, entendeu? Aqui não tem só coisa que a mídia fala, ao contrário. Aqui tem muito mais, aqui tem essência. Vem conhecer a nossa comunidade, venha saber a nossa história, vem conhecer a nossa realidade. Você vai ser bem acolhido. Do jeito que você imagina, você vai ser acolhido. Sabe por quê? Porque nós temos vida. Nós somos comunidade da Brataque, favela da Brataque, com orgulho. E eu digo para você, eu sou formado, sou técnico de enfermagem, mas não é só por isso que eu sou Brataque. Eu sou Brataque porque eu nasci aqui. Eu sou comunidade porque eu nasci aqui.
E aqui tem muito mais do que você pensa. Tem muito mais a oferecer do que a mídia propõe para você. Venha conhecer nossa comunidade. Você vai se impressionar. Um abraço e seja feliz. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado, gente.